Ela se entregou completamente, de corpo e alma. Amou de verdade. Sem joguinhos, sem disfarces, sem medo de ser quem era. E quando ele, finalmente, parecia pronto para se jogar de cabeça nesse amor, ele simplesmente sumiu. Desapareceu no ar, sem uma palavra, sem um aviso sequer, sem nem olhar para trás. Já passou por isso. Já amou alguém que parecia absolutamente feliz ao seu lado, até o momento exato em que as coisas começaram a ficar sérias de verdade. E então, como se fosse fumaça, essa pessoa evaporou? Hoje eu vou revelar o que Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, descobriu há mais de um século sobre o porquê de tantos homens fugirem de mulheres que os amam demais. E como Andrew Huberman, o renomado neurocientista de Stanford, validou essa descoberta com pesquisas incríveis, que literalmente mostram o que acontece no cérebro masculino quando o amor se torna real demais. Essa não é só mais uma teoria furada sobre relacionamentos, não. É a decodificação de um padrão destrutivo, que quebra milhões de corações todos os anos. E, o mais importante, é o caminho para quebrar esse ciclo aterrorizante. Jung chamou isso de projeção da alma. A ânima. O homem não se apaixona pela mulher real. Ele se apaixona por uma imagem divina que ele projeta sobre ela. Uma deusa, uma salvadora, uma figura que só existe na cabeça dele, em sua psique. E quando a mulher real surge, com suas imperfeições, suas necessidades, sua humanidade, essa projeção se estilhaça e junto com ela, o encanto. Mas aqui está o ponto que Jung não tinha como provar naquela época. Huberman e a neurociência moderna revelaram que homens com esquiva emocional, homens que evitam a intimidade, têm, literalmente, circuitos cerebrais diferentes. O lobo frontal, a área do cérebro responsável pelo controle emocional, fica hiperativo. As regiões que processam emoções profundas são suprimidas. É como se o cérebro gritasse: perigo! Recuar não é uma escolha consciente, é neurobiologia pura. E isso muda tudo. Deixa eu te contar sobre um dos casos mais reveladores que Jung registrou. Um homem de 40 anos, super bem-sucedido profissionalmente, procurou Jung depois de seu terceiro casamento fracassado. O padrão era sempre o mesmo: paixão avassaladora no início, devoção absoluta por alguns meses. E então, uma frieza súbita que ele mesmo não conseguia explicar. Esse homem descreveu para Jung como cada esposa parecia perfeita, até o momento em que deixava de parecer. Não havia um evento específico, nenhuma traição, nenhuma briga daquelas de virar a casa de cabeça para baixo. Simplesmente, um dia ele acordava e a mulher ao seu lado parecia uma estranha. A magia tinha ido embora, evaporado. Jung identificou imediatamente a projeção da alma em ação. Esse homem não estava se casando com mulheres reais. Ele estava se casando com uma imagem, um arquétipo, que existia apenas na psique dele, e quando a mulher real inevitavelmente emergia, a projeção se quebrava. O mais fascinante desse caso é o que Jung descobriu na infância desse paciente. A mãe dele era emocionalmente inconsistente, às vezes carinhosa, às vezes distante, completamente imprevisível. O menino aprendeu que o amor feminino era algo que aparecia e desaparecia, sem aviso, algo que não podia ser confiado. Décadas depois, esse menino crescido recriava inconscientemente esse padrão. Ele escolhia mulheres, projetava sobre elas a mãe idealizada que ele nunca teve, e quando elas se mostravam humanas, reais, imperfeitas, ele revivia
a desilusão original. Não era sobre as esposas. Era sobre a ferida original que nunca cicatrizou. Jung observou esse padrão em centenas de pacientes ao longo de décadas. O homem conhece uma mulher, sente uma atração aterrorizante, projeta sobre ela tudo o que falta em sua própria alma, a ternura que ele reprimiu, a sensibilidade que ele nunca desenvolveu, a capacidade de sentir profundamente que ele aprendeu a esconder. Essa projeção cria o que chamamos de amor à primeira vista. Mas não é amor pela mulher, é amor pelo que ela representa, pelo vazio que ela parece preencher, pela promessa de completude. E enquanto a projeção se mantém, o homem está presente, apaixonado, devotado. Ele faz planos, fala de futuro, age como se ela fosse a única. Então, algo muda. A mulher se torna real. Ela tem um dia ruim, ela expressa uma necessidade, ela mostra vulnerabilidade, ela pede mais intimidade. E nesse momento, a projeção começa a arrancar. Jung descreveu esse momento com precisão cirúrgica. O homem não vê mais a deusa, vê uma mulher comum. E, de repente, toda aquela intensidade que ele sentia se transforma em algo diferente. Desconforto, irritação, uma necessidade urgente de criar distância. Huberman explicou a neurobiologia por trás disso. Em homens com esquiva emocional, a aproximação emocional ativa o sistema de ameaça. O cortisol sobe, a adrenalina aumenta, o corpo entra em modo de fuga. Não é metáfora, não. É literalmente o que acontece. O cérebro dele interpreta a intimidade como perigo, e a resposta natural do sistema nervoso é escapar. No episódio 59 do Laboratório Huberman, Andrew Huberman mergulhou profundamente na ciência da esquiva emocional. Ele explicou que existem 4 estilos principais de apego: seguro, ansioso, evitante e desorganizado. A esquiva emocional, especificamente, se caracteriza por uma desconexão sistemática das emoções, quando a intimidade aumenta. Huberman descreveu como pessoas com esquiva emocional frequentemente foram crianças que aprenderam a ignorar seus cuidadores, não por frieza natural, mas por necessidade de sobrevivência psíquica. Se aproximar-se emocionalmente causava dor. O cérebro infantil desenvolveu uma solução elegante: desligar a aproximação. O que é fascinante e preocupante é que homens com esquiva emocional frequentemente são atraídos por mulheres ansiosas, e mulheres ansiosas são atraídas por homens evitantes. É uma dança neurológica, perfeitamente calibrada para criar caos emocional. A mulher ansiosa persegue, porque a incerteza ativa seu sistema de dopamina. Ela interpreta a distância como desafio. O homem evitante foge, porque a perseguição ativa seu sistema de ameaça. Ele interpreta a proximidade como perigo. Quanto mais ela persegue, mais ele foge. Quanto mais ele foge, mais ela persegue. É um ciclo que pode durar anos, décadas, até vidas inteiras. Dr. Alan Shore, em seus estudos de novembro de 2024, mostrou que esse padrão se forma nos primeiros 24 meses de vida, se o cuidador primário foi inconsistente, se o bebê aprendeu que proximidade significa dor. Esse programa fica gravado nos circuitos cerebrais. Décadas depois, quando um homem adulto se aproxima demais de uma mulher que o ama, esse programa antigo é ativado. Ele não está fugindo dela. Ele está fugindo de uma ameaça que seu cérebro infantil registrou há 30, 40 anos. Jung disse: enquanto o homem não tornar consciente o inconsciente, ele será governado por ele e chamará isso de destino. Esses homens não escolhem fugir. Eles são programados para fugir.
E aqui está a parte mais dolorosa para as mulheres que os amam. Quanto mais ela ama, mais ele foge. Porque o amor profundo é exatamente o gatilho que ativa a resposta de fuga. A pesquisa de Huberman no laboratório Stanford revelou dados impressionantes em pessoas com esquiva emocional. As regiões do cérebro responsáveis pelo processamento emocional profundo, como o córtex cingulado anterior, mostram atividade reduzida. Enquanto isso, a rede de modo padrão, associada a pensamentos autorreferenciais e ruminação, fica hiperativa. Em termos simples, o cérebro com esquiva emocional está constantemente focado em si mesmo, em suas próprias necessidades de proteção, em vez de se conectar genuinamente com o outro. Isso não é egoísmo no sentido moral. É uma adaptação de sobrevivência que se tornou disfuncional. Há 5 sinais claros de que um homem está projetando sua alma sobre você, em vez de realmente amá-la. Se você reconhecer 3 ou mais desses sinais, precisa prestar atenção. Primeiro sinal: ele se apaixonou rápido demais. O reflexo cria intensidade instantânea. Ele declarou amor em semanas, não meses. Falou de futuro antes de realmente conhecê-la. A velocidade não era paixão genuína. Era a urgência de agarrar a imagem projetada antes que ela desaparecesse. Segundo sinal: ele a idealiza de formas irreais. Você é perfeita demais em sua descrição. Ele ignora seus defeitos ou os transforma em qualidades. Ele não vê você. Vê a deusa que projetou sobre você. E nenhuma humana pode viver à altura de uma deusa. Terceiro sinal: ele reage mal quando você mostra vulnerabilidade. Quando você tem um dia ruim, quando expressa necessidades, quando pede apoio, ele se distancia. Porque a deusa não tem dias ruins. A deusa não tem necessidades. O reflexo começa a rachar quando você se mostra humana. Quarto sinal: ele alterna entre extrema proximidade e frieza inexplicável. Enquanto o reflexo se mantém, ele está completamente presente. Quando ela vacila, ele desaparece. Você nunca sabe qual versão dele vai aparecer, porque depende de quão intacta está a ilusão. Quinto sinal: ele não consegue explicar o que ama em você. Se você perguntar, ele dará respostas vagas. Você é especial. Você é diferente. Você é a única. Mas ele não pode apontar qualidades específicas, porque não está vendo qualidades. Está vendo um arquétipo, uma imagem, um sonho. Esses 5 sinais não significam que ele não sente nada. Ele sente intensamente. Mas o que ele sente não é sobre você. É sobre a ferida que ele carrega, sobre o vazio que ele tenta preencher, sobre a alma que ele nunca integrou. Carl Jung foi ainda mais fundo. Ele explicou que a alma não é apenas uma projeção romântica. É a conexão do homem com seu próprio mundo interior. Quando um homem reprime sua alma, quando ele desconecta de sua própria emocionalidade, ele precisa de uma mulher externa para sentir qualquer coisa. Ela se torna seu único acesso ao mundo dos sentimentos. E isso é um fardo impossível de carregar. Quando a mulher inevitavelmente falha em ser a deusa perfeita que ele projetou, quando ela se mostra humana, a única ponte dele com as emoções desmorona. E com ela, sua capacidade de sentir. Por isso ele foge. Não porque ela fez algo errado, mas porque sem o reflexo, ele volta ao vazio. Os neurocientistas de 2024 e 2025 adicionaram uma camada crucial a essa compreensão. Pessoas com esquiva emocional têm déficits nos sistemas de ocitocina e GABA,
os neurotransmissores responsáveis por conexão e calma, ao mesmo tempo, mostram níveis elevados de dopamina, o neurotransmissor da busca e novidade. Isso explica um padrão que qualquer mulher que amou um homem com esquiva emocional reconhece. Ele adora a conquista, mas perde o interesse quando conquista. A dopamina dispara na busca, quando o amor se torna estável, quando não há mais novidade para perseguir. A química cerebral dele o empurra para a próxima conquista. Não é falta de caráter, é neurobiologia. Pesquisas de EEG realizadas em 2024 revelaram algo ainda mais específico sobre o cérebro com esquiva emocional. Quando pessoas com apego seguro veem imagens de seus parceiros, há uma sincronização entre a amígdala, responsável por processar emoções, e o córtex cingulado posterior, envolvido na integração de experiências emocionais com memória. Em pessoas com esquiva emocional, essa sincronização não acontece. A amígdala ativa, registra a emoção, mas o sinal não se integra. É como se o cérebro dissesse: sinto algo, mas não vou processar esse sentimento. Isso explica por que homens com esquiva emocional frequentemente descrevem uma estranha desconexão de seus próprios sentimentos. Eles sabem que deveriam sentir mais, eles querem sentir mais, mas há um bloqueio neurológico que impede a emoção de se completar. E quando uma mulher os ama profundamente, quando ela oferece intimidade genuína, esse bloqueio é exatamente o que ativa. O cérebro registra o amor como ameaça e bloqueia o processamento emocional ainda mais. Ela dá mais. Ele sente menos. Ela se aproxima mais. Ele fecha mais. É um mecanismo de proteção que, paradoxalmente, destrói exatamente o que ele mais precisa. Mas isso não significa que não pode mudar. Carl Jung dedicou grande parte de seu trabalho ao processo que ele chamou de integração da alma. O homem precisa reconhecer que está projetando, precisa retirar o reflexo da mulher externa e fazer o trabalho interno de desenvolver sua própria capacidade emocional. Isso significa enfrentar o vazio. Significa sentir as emoções que passou a vida evitando. Significa crescer nos lugares onde ele permaneceu criança. É um trabalho doloroso. A maioria dos homens não está disposta a fazê-lo. Andrew Huberman complementou isso com a neurociência da neuroplasticidade. O cérebro pode mudar. Os circuitos de esquiva emocional podem ser reconectados, mas isso requer prática consistente, intenção deliberada e, frequentemente, apoio terapêutico. Não acontece apenas porque a mulher certa apareceu. E essa é a verdade mais difícil que muitas mulheres precisam ouvir. Você não pode amá-lo o suficiente para curá-lo. Seu amor, por mais profundo e genuíno que seja, não vai consertar circuitos cerebrais formados na infância. Sua dedicação não vai preencher o vazio que ele carrega desde antes de conhecê-la. Isso não é sobre você. Nunca foi. Carl Jung alertou especificamente sobre esse padrão em mulheres que amam demais. Ele disse que elas frequentemente projetam seu ânimos, a parte masculina da psique feminina. Sobre esses homens feridos, elas veem potencial onde há apenas feridas não curadas. Veem o homem que ele poderia ser, não o homem que ele é. E passam anos, às vezes décadas, tentando resgatar alguém que não pediu para ser resgatado. A pesquisa de Alan Shore confirma isso de uma perspectiva neurobiológica. Os estilos de apego formados nos primeiros 24 meses moldam os relacionamentos por toda a vida. Uma mulher com apego ansioso será magneticamente atraída por homens com esquiva emocional.
ela interpretará a distância dele como um desafio a ser vencido. A incerteza ativará seu sistema de busca, fazendo-a perseguir ainda mais. E quanto mais ela persegue, mais ele foge. É uma dança neurológica perfeitamente sincronizada para o sofrimento mútuo. Então, o que fazer? Carl Jung diria: primeiro, conheça a si mesmo, examine suas próprias projeções. Pergunte-se por que você se sente atraída por homens que esquivam. O que em você precisa de cura? Que você está tentando encontrar em outro? Andrew Huberman adicionaria: entenda a neurobiologia. Reconheça que você não pode mudar o cérebro dele, mas pode mudar o seu. Pode trabalhar seus próprios padrões de esquiva emocional. Pode desenvolver a capacidade de escolher parceiros que estejam verdadeiramente disponíveis. A pesquisa de 2024 mostra que terapias focadas em apego podem reconectar circuitos cerebrais em questão de meses, não anos, meses, com a prática certa. O cérebro muda, mas essa mudança precisa vir de dentro, de uma decisão consciente de quebrar o padrão. Há uma segunda verdade que Carl Jung revelou sobre esse fenômeno. O homem que foge do amor profundo não está apenas fugindo da mulher. Ele está fugindo de si mesmo. A proximidade emocional funciona como um espelho. Quando alguém nos ama verdadeiramente, quando nos vê por inteiro, somos forçados a ver a nós mesmos. E para um homem que passou a vida evitando suas próprias profundezas, esse espelho é insuportável. Ele não suporta ser visto. Porque se alguém realmente o conhecer, verá o vazio, verá a criança ferida que ele escondeu, verá as emoções que ele enterrou. E isso é aterrorizante. Andrew Huberman explica isso através da pesquisa sobre a rede de modo padrão. Em pessoas com esquiva emocional, essa rede está constantemente ativa, processando ameaças à autoimagem. Quando alguém se aproxima demais, quando o amor ameaça revelar quem eles realmente são, o sistema dispara alarmes. Fuja, proteja-se, não deixe que ela veja. É por isso que muitos homens com esquiva emocional sabotam relacionamentos no momento exato em que estão indo bem. A felicidade se torna a ameaça. O amor genuíno se torna o perigo, e eles fogem do que mais querem. E o Carl Jung chamou isso de a tragédia da sombra. As partes de nós mesmos que não conseguimos aceitar nos governam do escuro. O homem que não integrou sua alma será para sempre um fugitivo. Não de mulheres, de si mesmo. Mas há esperança nessa compreensão. Porque se o problema é inconsciente, a solução é torná-lo consciente. Se o padrão é neurobiológico, a neuroplasticidade oferece o caminho da mudança. A pesquisa mais recente do laboratório Huberman identifica práticas específicas que podem começar a reconectar esses circuitos. Meditação focada na respiração. Exercícios de consciência corporal. Terapia que trabalha especificamente com padrões de apego. E mais importante, relacionamentos seguros e consistentes. Paradoxalmente, o que cura a esquiva emocional é exatamente o que ele evita: conexão real, consistente, previsível. Mas essa cura não pode vir de uma parceira romântica. Precisa vir de um terapeuta, de amigos próximos, de um compromisso consigo mesmo. O homem precisa aprender que proximidade não significa perigo. E essa lição leva tempo. Agora preciso falar diretamente com os homens que estão ouvindo isso e reconhecendo a si mesmos. Se você é o homem que foge, se você se identificou com esse padrão, sei que não é fácil ouvir, mas esse é exatamente o ponto em que a mudança pode começar.
Carl Jung diria que o fato de você reconhecer o padrão já é o primeiro passo da transformação, enquanto permanecia inconsciente. Ele te controlava. Agora que você vê, você tem escolha, há sinais específicos de que você pode estar operando com esquiva emocional. Você se sente desconfortável quando o relacionamento está indo bem demais. Você procura defeitos na sua parceira quando ela se aproxima. Você precisa de espaço frequentemente. E esse espaço parece urgente, quase como falta de ar. Você fantasiou sobre ex-parceiras ou outras pessoas quando o relacionamento atual ficou sério. Você valoriza sua independência acima de quase tudo. A ideia de depender emocionalmente de alguém parece fraqueza. Você é mais confortável dando apoio do que recebendo. Intimidade emocional parece algo que você deveria querer, mas que na prática te causa ansiedade. Se você se reconhece em 3 ou mais desses sinais, provavelmente carrega um padrão de esquiva emocional. E aqui está a verdade que pode mudar sua vida. Você não é defeituoso. Você não é incapaz de amar. Você desenvolveu uma adaptação na infância que te protegeu quando você era vulnerável demais para se proteger de outra forma. Essa adaptação te serviu, mas agora ela está te sabotando. A neuroplasticidade que Andrew Huberman descreve se aplica a você também. Seus circuitos podem ser reconectados. Você pode aprender a tolerar intimidade. Pode desenvolver a capacidade de permanecer quando seu sistema nervoso grita para fugir. Mas isso requer que você pare de fugir de si mesmo primeiro. Carl Jung oferecia a seus pacientes masculinos um caminho específico. Primeiro, reconhecer a reflexo. Perceber que você não está vendo a mulher real, está vendo uma imagem. Segundo, retirar a reflexo conscientemente. Isso significa aceitar que ela é humana, imperfeita, e que seu desencanto não é culpa dela. Terceiro, fazer o trabalho interno. Desenvolver sua própria capacidade emocional em vez de depender de uma mulher externa para sentir. Andrew Huberman adiciona práticas neurológicas específicas. Exercícios de regulação do sistema nervoso que podem acalmar a resposta de ameaça quando a intimidade aumenta. Terapias focadas em apego que reconectam os circuitos formados na infância. Práticas de mindfulness que aumentam a capacidade de tolerar emoções desconfortáveis sem fugir. A mudança é possível, mas ela começa com uma decisão que nenhuma mulher pode tomar por você. A decisão de parar de fugir. Para as mulheres que estão ouvindo isso e reconhecendo seus próprios relacionamentos, tenho uma mensagem importante. Você não falhou. Seu amor não era deficiente. Sua dedicação não estava errada. Você simplesmente não pode curar alguém que não está pronto para ser curado. Carl Jung disse que a jornada de individuação, o processo de tornar-se inteiro, só pode ser feita por escolha própria. Ninguém pode fazê-la por outro. Nenhuma quantidade de amor pode substituir o trabalho interno que cada pessoa precisa fazer. E às vezes, a forma mais elevada de amor é reconhecer isso e se afastar. Andrew Huberman valida essa sabedoria com dados. Pessoas que permanecem em relacionamentos com parceiros com esquiva emocional não curados sofrem impactos mensuráveis em sua própria saúde mental. Seus níveis de cortisol permanecem elevados. Seu sistema imunológico enfraquece. A incerteza constante cria um estado de estresse crônico que afeta cada sistema do corpo. Amar alguém que foge não é romantismo. É trauma. E você merece mais. Carl Jung ofereceu uma visão final que transforma essa compreensão de tragédia em caminho de crescimento.
Ele disse que frequentemente atraímos exatamente as pessoas que revelarão nossas próprias feridas. Não por acaso. Por necessidade de cura. Se você atrai consistentemente homens que fogem, há algo em você que está clamando por atenção. Talvez uma crença, uma ideia fixa de que o amor precisa ser conquistado a duras penas. Talvez um medo da intimidade verdadeira, que você esconde sob uma máscara de disponibilidade. Talvez um vazio dentro de você, que você tenta preencher, resgatando outros. Isso não é uma culpa, é uma oportunidade incrível. As pesquisas de Alan Shore mostram que nossos padrões de apego podem ser transformados em qualquer idade. O cérebro é plástico, maleável, até o fim da vida. Mas essa transformação exige que você olhe para dentro, em vez de olhar para fora. Em vez de se perguntar, por que ele fugiu? Pergunte-se, por que eu fiquei? Em vez de analisar o comportamento dele, examine o seu próprio comportamento. Em vez de tentar entender o cérebro dele, trabalhe com o seu. Porque a única pessoa que você pode mudar é você mesma. Andrew Huberman encerra seus estudos sobre apego com uma nota de otimismo científico. As conexões neurais que governam nossos padrões de relacionamento são algumas das mais plásticas do cérebro, com as práticas certas, com consistência e intenção. Podemos, literalmente, reconectar a forma como nos relacionamos. Não estamos presos aos padrões da infância. Não somos vítimas da nossa neurobiologia. Somos seres capazes de evolução consciente. Carl Jung disse isso de forma mais poética. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Para a mulher que amou demais um homem que fugiu. Seu despertar começa agora, não em entender por que ele partiu, mas em entender por que você precisa de um amor que não fuja. Não em esperar que ele volte mudado, mas em mudar você mesma. De formas que atraiam um amor que permanece, não em curar as feridas dele, mas em curar as suas próprias feridas, que te levaram a ele. Esse é o caminho que Carl Jung e Andrew Huberman, cada um a seu modo, apontam. O homem que foge do amor profundo está fugindo de si mesmo, e até que ele escolha parar de fugir, até que ele faça o trabalho interno, que só ele pode fazer. Nenhuma mulher poderá alcançá-lo, mas você não precisa fugir de nada. Você pode parar, olhar para dentro, fazer o trabalho. E quando você fizer, quando seus próprios circuitos estiverem reconectados, quando suas próprias feridas estiverem curadas, você não mais será atraída por fantasmas que desaparecem. Você será atraída por presença, por consistência, por um amor que fica. E ele existirá esperando por você, do outro lado desse trabalho interior, do outro lado dessa transformação, do outro lado de você mesma. Carl Jung passou os últimos anos de sua vida refinando uma ideia que resume tudo isso. Ele disse que o relacionamento entre alma e ânimos, entre o feminino interno do homem e o masculino interno da mulher, é o verdadeiro casamento. O casamento externo, entre duas pessoas, só pode florescer quando ambos fizeram esse casamento interno primeiro. O homem que foge está fugindo porque não se casou com sua própria alma. Ele reflete sobre mulheres externas, o que deveria desenvolver internamente. E enquanto ele não fizer esse trabalho, continuará fugindo, de mulher em mulher, de relacionamento em relacionamento, de si mesmo para sempre. A mulher que ama demais frequentemente reflete seu ânimos sobre homens feridos. Ela vê potencial em vez de realidade,
vê o que ele poderia ser, em vez do que ele é. E enquanto ela não retirar essa reflexão, continuará atraindo homens que fogem. A neurociência de Andrew Huberman valida essa sabedoria milenar com dados contemporâneos. Nossos padrões de apego são reais. Estão gravados em circuitos cerebrais. Mas esses circuitos podem mudar com trabalho, com consciência, com a coragem de olhar para dentro. O amor que não foge existe, não como fantasia, e como uma possibilidade real para aqueles dispostos a fazer o trabalho que o torna possível. Se este conteúdo tocou algo em você, se revelou padrões que você reconhece em sua própria vida, inscreva-se neste canal. Aqui decodificamos os mistérios da psique humana através das lentes de Carl Jung e da neurociência moderna. A compreensão é o primeiro passo, mas a ação é o que transforma. Comece hoje, comece agora, comece com você.